Dinosaur Discovery, o maior tubarão de todos os tempos, já é um verdadeiro destaque nas discussões sobre a pré-história. Seu tamanho impressionante e habilidades incríveis como predador de topo tornaram esse peixe incrivelmente mais famoso do que a maioria dos dinossauros. Durante anos, cientistas estimavam que esse peixe media de 15 a 20 metros, mas esse número cresceu recentemente. Novo estudo de fóssil perdido do Megalodon confirma que o tubarão era ainda maior do que se pensava antes. O que revelam essas descobertas? Qual o real tamanho do Megalodon? Além disso, o que sabemos sobre esse gigante dos mares, já que estamos falando sobre ele? Junte-se a nós e descubra revelações sobre o maior tubarão que já existiu. Antes de analisarmos as novas revelações, vamos observar o tubarão. Megalodon era um tubarão laniforme extinto. Esse grupo, comumente conhecido como tubarões macrelos, é uma ordem bastante difundida nos dias de hoje, com alguns dos peixes mais famosos do oceano pertencendo a essa categoria. Tubarão branco, tubarão boca grande, tubarão duende, tubarão raposa, tubarão macô, tubarão frade e tubarão tigre da areia são todos lamniformes. Dinosaur Discovery, conhecido por seu nome específico, é o maior lamniforme e tubarão do registro fóssil, mesmo antes das novas confirmações. As mandíbulas fossilizadas do Megalodon mostram o tamanho gigantesco desse tubarão. Conseguia caber um ser humano inteiro na boca com sobra de espaço, sendo um tubarão feito para dominar o topo do ecossistema como predador nos mares onde vivia. Por causa dos restos fragmentados do Megalodon, cientistas tiveram dificuldade para saber como era esse animal. A maioria das representações mostra o Megalodon como um tubarão branco gigante, e embora isso seja uma possibilidade, já que os tubarões brancos realmente pertencem à ordem dos lamniformes, essa ordem é muito diversa, e várias características poderiam ter sido diferentes. Representações modernas do Megalodon levaram isso em consideração, às vezes mostrando um animal de focinho achatado com um corpo largo em forma de barril que afina até chegar a uma enorme cauda. Os dentes do Megalodon, grandes e robustos, são o que mais associamos a esse tubarão, e eram feitos para esmagar ossos. Como outros tubarões, ele perdia e trocava dentes ao longo da vida, muitos dos quais fossilizaram no fundo do oceano e foram achados milhões de anos depois por humanos nas praias. Fósseis de Megalodon foram encontrados em todo o mundo, em depósitos tão recentes quanto o Plioceno e tão antigos quanto o final do Mioceno, abrangendo aproximadamente de 23 a 3 milhões e meio de anos atrás. Fósseis desse tubarão são comuns nas costas da América do Norte e Europa Ocidental, mas já foram achados em todos os continentes, menos na Antártida. Foi uma espécie muito bem-sucedida em seu tempo na Terra, surgindo quando grandes presas nos oceanos se tornavam abundantes. Isso pode ser um fator que contribuiu para que ele conseguisse atingir um tamanho tão grande. Acredita-se também que ele regulava sua temperatura corporal, evoluindo para um metabolismo mais alto e mantendo velocidade eficiente no nado. Novas revelações sobre o tamanho do Megalodon surgem após uma descoberta empolgante. A descoberta, perdida desde os anos 1980, envolve uma vértebra de tubarão de 10,8 milhões de anos achada em uma jazida de argila em Gram, Dinamarca, no fim dos anos 70. O fóssil havia sido extraviado quando o espécime foi retirado do laboratório de pesquisa. E por décadas tudo o que tínhamos dos restos desse gigante eram fotos. O osso foi redescoberto no final da década de 2010, quando funcionários do Museu Geológico de Copenhague acharam caixas de fósseis antes dados como desaparecidos. Em uma delas estava a vértebra do Megalodon. Em 2025, estudos sugeriram que o tubarão poderia ter atingido comprimentos de mais de 24 metros ou 79 pés.
Estudos recentes de Kenshi Shimada e sua equipe da Universidade DePaul, em Chicago, confirmaram que esse tubarão chegava a 24,3 metros. Um espécime desse tamanho poderia ter atingido até 94 toneladas de peso. Sobre as novas confirmações, Shimada disse ao The Independent: "Redescobrir as vértebras foi um prazer, pois confirmam empiricamente o diâmetro vertebral máximo de 23 centímetros citado na literatura." O espécime não só representa as maiores vértebras de tubarão conhecidas até hoje, mas também as maiores vértebras de peixe já registradas, até onde sabemos. Shinoda e equipe calcularam o tamanho desse condrictiano analisando as bandas de crescimento nas vértebras do tubarão. Como os anéis das árvores, essas bandas se formaram a cada ano, e raios-x mostraram que esse indivíduo tinha ao menos 64 anos ao morrer. Após medir o diâmetro das vértebras, Shinoda comparou os dados com os tamanhos de outros espécimes conhecidos de megalodonte para calcular sua estimativa final de tamanho. Infelizmente, a escassez de restos mais completos de megalodon dificultou, ao longo dos anos, que os cientistas determinassem de forma concreta qual era, em média, o tamanho típico desse tubarão. Como o esqueleto dos tubarões é de cartilagem, não de osso, raramente se preserva como fóssil. Por isso, encontramos principalmente dentes mineralizados, mas não seus esqueletos. 24,3 metros é atualmente a maior estimativa de tamanho justificável para um megalodon adulto. Existe a possibilidade de que, se mais descobertas forem feitas no futuro, possamos estar diante de um animal ainda maior. Mas, como esse tubarão vivia? É amplamente aceito que, em praticamente todas as águas onde o megalodon vivia, ele atuava como um predador de topo. Ao contrário de muitos tubarões modernos que tendem a emboscar suas presas, esse era um predador de perseguição ativa que dependia de sua grande velocidade de nado e tamanho imenso para abater presas de grande porte, inclusive baleias. Os cetáceos provavelmente compunham uma parte substancial de sua dieta, e pelos mares ele os encontraria em grande número e variedade. Tudo, desde pequenos e ágeis golfinhos até enormes baleias de barbas filtradoras, estaria em risco quando o megalodon estivesse à espreita, e algumas escavações já mostraram evidências diretas disso. Restos mastigados de grandes baleias, parcialmente devoradas pelo megalodon, foram achados perto dos dentes do tubarão. O megalodon era um caçador violento, mas calculista, que demonstrava grande poder ao abater suas presas, utilizando diversas táticas de caça diferentes. Enquanto o tubarão branco normalmente nada abaixo de sua presa, procurando sombras na superfície que se assemelham a focas ou leões marinhos, antes de atacá-las de surpresa das profundezas, acredita-se que o megalodon adotava uma abordagem mais direta. O tubarão usava velocidade e tamanho para atacar a lateral da presa com os dentes, mirando coração e pulmões. Ao atingir órgãos vitais, sangue explodiria na água enquanto ossos eram esmagados, causando um fim rápido, porém doloroso. Animais pequenos, como golfinhos e peixes, podiam simplesmente ser mordidos ou engolidos inteiros. Apesar disso, há algumas evidências que sugerem que certas baleias eram atacadas por baixo, quando eram alvo do megalodon. O tubarão atacava grandes presas com velocidade, colidindo várias vezes por baixo para atordoar e quebrar ossos. Há indícios de que o megalodon atacava a cabeça de presas perigosas, como cachalotes e tubarões, para evitar mordidas defensivas e finalizar a caçada rapidamente. Com o surgimento de baleias de barbas maiores no Plioceno, o megalodon adaptou a caça, mordendo nadadeiras e cauda para imobilizá-las e impedir a fuga. Essa estratégia de caça brutal, porém inteligente, fez com que o megalodon dominasse efetivamente os oceanos durante todo o tempo em que esteve na Terra. O que acontecia ao dar à luz? Tubarões lamniformes são vivíparos. Não botam ovos como outros tubarões, mas têm os filhotes se desenvolvendo dentro do corpo das fêmeas, que dão à luz em berçários. Esses são santuários onde os filhotes de tubarão podem crescer e se desenvolver, livres de grandes predadores. O megalodon provavelmente não era exceção. Na verdade, berçários de megalodon já foram identificados no Panamá, em Maryland, na Flórida e nas Ilhas Cayman, onde grandes quantidades de dentes de indivíduos jovens foram descobertas.
Esses berçários comunitários tinham muita vegetação e esconderijos, pois filhotes de Megalodon, apesar do tamanho, eram vulneráveis a baleias predadoras e outros tubarões. Eles viviam seguros, caçando mamíferos marinhos menores, tartarugas e peixes, aprimorando suas habilidades de caça para depois ir a águas mais profundas e se alimentar dos maiores animais do oceano. A distribuição ampla e preferência por vários habitats fizeram do Megalodon o principal predador em quase todos os oceanos da Terra. Apesar de raramente ir além da Dinamarca ao norte ou da ilha norte da Nova Zelândia ao sul, o Megalodon se adaptava bem a diferentes águas e conseguia caçar várias presas. No entanto, para avistar os maiores entre os grandes, você precisaria viajar um pouco mais para as partes mais profundas e escuras das águas costeiras do mundo. O Megalodon nunca foi um habitante comum de águas extremamente profundas, mas adultos crescidos eram adaptados às zonas costeiras profundas, onde caçavam grandes baleias de barbas e outros tubarões. O Megalodon parece ter sido um animal migratório, preferindo atravessar os oceanos de ponta a ponta ao longo de suas vidas, procurando alimento onde quer que ele estivesse. É incrível imaginar que um animal como o Dinosaur Discovery já caçou nos mares do nosso planeta. Pouquíssimos animais pré-históricos parecem ter alcançado o nível de infâmia e reverência que esse tubarão conquistou apenas por causa do seu tamanho. Mas até que ponto esse animal poderia realmente ficar maior? Modelos de crescimento de Shinada sugerem tamanho ainda maior, mas talvez só reste esperar para ver. Fique de olho. Podemos acabar descobrindo que o Megalodon era ainda maior. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Nós realmente agradecemos o seu apoio. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E conte pra gente nos comentários qual você acha que poderia ter sido o tamanho máximo do Megalodon em vida. Até lá, a gente se vê na próxima.